Meus irmãos e minhas irmãs, Cristo ressuscitou, aleluia. Este é o grito da igreja hoje, por toda a terra. Hoje, o coração da igreja pulsa nesta alegria. E é uma alegria forte, porque hoje não apenas é mais um domingo, é um dia com Deus. O Salmo 117 e 118 vai dizer: este é o dia que o Senhor fez. E dizendo isto, os nossos irmãos cristãos antigos, olhando para este salmo, eles entenderam que este dia que se inaugura com a ressurreição é o dia que Deus havia preparado para nós, para que pudesse ser um dia sem fim, um dia eterno. A partir da ressurreição do Senhor, a nossa esperança se realiza. Hoje é o primeiro dia da nova criação, primeiro dia depois do sábado. E o grande Agostinho de Hipona dizia: o domingo da Páscoa é o dia em que Deus começa a história. E por que começa a história? A história já não existia, amados irmãos e irmãs. Existia uma história quebradiça, uma história em que a morte ainda vencia, uma história em que o pecado ainda dominava. Quando Agostinho diz que neste dia começa a história, ele está dizendo a história que Deus pensou, a história que Deus sonhou, o modo como Deus pensou que nós vivêssemos. A partir de Cristo começa, da ressurreição do Senhor, começa a história. E por isso a igreja inteira desperta com esta certeza: a vida venceu a morte, a luz dissipou as trevas, o amor desarmou o ódio. E São João Crisóstomo diz: a Páscoa é a festa das festas, a vitória que nenhuma derrota pode apagar. Nenhuma derrota. Deixe-me fazer uma retrospectiva da celebração da Páscoa. Na última quinta-feira, nós nos reunimos para celebrar o dom do sacerdócio, no fundamento do amor, a unidade que o Senhor pensou para a sua igreja, a instituição ritual da Eucaristia e o serviço expresso no lar da prece. Mergulhamos aí, iniciamos o trido pascal. Na sexta-feira santa, com o hino bendito, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem igual, que céu poderia produzir outro leito igual a este, que trouxesse em si fruto igual? Não outra céu, nenhuma, porque no leito bendito da cruz, o fruto que veio para nós foi o Senhor crucificado, morto. A cruz é o altar, e eu dizia na sexta-feira santa, existe uma expressão própria na sexta-feira: adoração na Santa Cruz por Deus, porque ela é o altar bendito, onde perdeu o Salvador. Ela é a árvore bendita que nos deu fruto santíssimo. Jesus pregado na cruz foi o preço pago. Foi o preço pago pelos nossos pecados e, consequentemente, para a vitória sobre a morte. A morte venceu a morte e nos deu nova vida. E nós celebramos a paixão do Senhor com este espírito de contemplação e de adoração, dizendo: bendito Senhor.
contemplando o Senhor. Ontem, na vigília pascal, o sino que acendemos, o fogo novo, a luz que se dissipa, a luz que dissipa as trevas, o sino que entrava adiante da procissão da igreja, simbolizando Cristo, a luz do mundo que nos guia nas estradas do mundo rumo ao céu, mas sobretudo Cristo luz, que rompeu o inferno, que rompeu a sepultura, que rompeu a morte, e no silêncio da noite vence esta morte ressuscitando. Cantávamos no pregão pascal, para quem não prestou atenção: ó noite, só tu soubeste a hora em que Cristo, nossa Páscoa, ressuscitou. Por que a celebração de ontem é uma celebração cansativa? E teve gente que preferiu ficar em casa, teve gente que preferiu ir para casa dos parentes e amigos, ou dizer: eu só vou no domingo. A vigília pascal é cansativa. Ela tem que ser decorada, tem que ser assim, porque foi exatamente na noite, na hora que nós jamais poderíamos imaginar, que Deus atuou, dando-nos a graça maior de ressuscitar o seu Filho dos mortos. A pedra rolou, o túmulo está vazio. Ontem mesmo nós proclamamos: o túmulo está vazio. A esposa agora é fecunda pelo seu esposo, que é o Cristo, e a esposa é a igreja. E essa esposa que é fecunda, do seu útero de mãe, faz nascer novos filhos. Por isso, ontem à noite também, nós batizávamos o nosso irmão, para mostrar que o Cristo ressuscitado, que dá vida, que traz a luz, que rompe as trevas, rompe também a esterilidade do mundo e faz sua igreja esposa fecunda. Novos filhos para a igreja são novos filhos de Deus pelo batismo. E hoje, na manhã do domingo, a gente se reúne para concluir esse trigo bendito. O trigo do Senhor, que sofreu, que morreu, que foi sepultado, que permaneceu no sepulcro, mas ressuscitou no terceiro dia. É por isso que somos cristãos. Por isso que eu dizia no início, meus irmãos, Cristo ressuscitou. Aleluia. Esta é a razão. Ainda que estejamos no leito de hospital, ainda que passemos por dores, ainda que nos falte o pão material, ainda que nos faltem as pessoas que amamos, ainda que sejamos rejeitados pelas pessoas, ainda que sejamos agredidos, caluniados, difamados, rebaixados, ainda que isto aconteça, a certeza de que Cristo ressuscitou faz com que nós consolemos o nosso coração dizendo: mas Ele é a minha esperança, Ele é a minha vida, é nele que eu deposito tudo que sou e que tenho. O que mais poderia querer? O mundo passa, nós passamos, mas o nosso passar pelo mundo não é uma terminada, é uma caminhada rumo ao Cristo vivo e ressuscitado, é uma caminhada para o céu. Prestemos atenção. No Evangelho, nós vemos uma cena bonita, porque o Evangelho nos leva para o nascer do sol no primeiro dia da semana, que é depois do sábado, da antiga criação. Maria Madalena caminha enquanto ele estava escuro. É bonito perceber que o Evangelho não esconde a escuridão, porque a vida real também tem suas noites. Mas Madalena caminha mesmo
Ele viu e acreditou. Aí Santo Agostinho que diz: João acreditou antes de ver o ressuscitado, porque seu coração já tinha sido iluminado pela graça. A fé cristã nasce assim, diante de um túmulo vazio, onde Deus estava trabalhando em silêncio. O túmulo vazio é a prova de que Deus sempre cumpre o que promete, mesmo quando parece atrasado. Deus cumpre o que promete, mesmo que, segundo a nossa concepção e visão, Ele pareça estar atrasado. Hoje, neste domingo, somos convidados a fazer como João, entrar, ver e acreditar, mesmo sem todas as respostas, mesmo sem ver tudo claro, mesmo vivendo ainda em algumas noites do coração. A pregação de Pedro na primeira leitura nos leva a Cesareia. Pedro proclama com força: nós somos testemunhas de tudo. Testemunhas de quê? Testemunhas de que Jesus viveu fazendo bem, foi morto na cruz e foi ressuscitado por Deus no terceiro dia. Pedro continua: ele nos foi entregar ao povo e testemunhar que Deus o fez juiz dos vivos e dos mortos. João Crisóstomo, no século IV, ainda diz: a pregação apostólica é sólida, porque nasce dos olhos que viram e das mãos que tocaram o ressuscitado. Nós não cremos em fábulas engenhosas, mas no testemunho daqueles que comeram e beberam e depois de ressuscitar. Os apóstolos são as testemunhas oculares dos Senhores. A fé cristã apoia-se sobre esse testemunho. E agora, pela Páscoa, a testemunha somos nós. Recebemos deles, mas as testemunhas somos nós agora da Páscoa. Cristo vive e nós somos chamados a dizer ao mundo, com a vida e com a boca: é esta a verdade que salva. Ponto. O Salmo, quando nos diz e nos faz refletir, este é o dia que o Senhor fez para nós, mas também o Salmo diz: não morrerei, mas viverei para anunciar as obras do Senhor. Esse Salmo sempre foi rezado pelos primeiros cristãos com muita alegria. Essa expressão era algo que próprio deles e de tal modo íntima, que se tornava quase que respiração. Este dia que o Senhor fez não tem ocaso, porque começa na ressurreição e termina na eternidade. Por isso que é um dia que começa na ressurreição e só termina na eternidade. É o dia que o Senhor fez para nós. O domingo de Páscoa inaugura um tempo que nunca mais será vencido. Por isso, quando cantamos, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular, estamos dizendo
nos pensamentos, nos afetos, nas escolhas, no modo de amar, no modo de perdoar, no modo de enfrentar a dor. A Páscoa começa em Cristo, mas continua em nós. Continua em nós. Por isso eu dizia ontem, eu quero repetir hoje. Nós não podemos ter vergonha de chegar e dizer às pessoas Feliz Páscoa. Mas o meu trabalho ninguém celebra a Páscoa. Não importa. Chegue e diga Feliz Páscoa. Mas os meus amigos não celebraram. Diga Feliz Páscoa. É o modo de você responder a sua fé. Não precisa ligar, não precisa responder. Feliz Páscoa. Eu estou feliz e desejo a você uma Feliz Páscoa. Vejamos como os nossos antepassados viviam isso de forma bonita. Eu quis alegar algumas expressões de homens grandes e santos, para que a gente entenda. Veja, Santo Inácio de Antioquia, ainda no primeiro século, ele foi discípulo de São João. Ele dizia: é o Cristo ressuscitado que vive em mim, que me faz viver. É Ele que me faz viver. Eu acho interessante porque a gente diz assim: olha, meus filhos são tudo para mim. Eu vivo pelos meus filhos. Eu vivo pelos meus filhos. Olha, minha esposa é tão importante que eu vivo pela minha esposa. Meu marido é tão importante que eu vivo pelo meu marido. E às vezes, quando alguém fala misericórdia, eu quero morrer. Aí fica uma depressão profunda, eterna. Peraí, como você vai continuar? Você não tem esperança da vida eterna? Você não tem esperança de que irá encontrá-los em Deus? Quem vive em você não pode ser outra pessoa que não Cristo. Santo Inácio já dizia isso no primeiro século. Outro grande santo, Basílio, dizia: Cristo destruiu a morte como o fogo derrete a cera. Isso ainda é no século IV. Agostinho dizia: o sepulcro vazio é o abraço da nossa esperança, mas também o berço onde nascemos da Páscoa. Outro grande santo do século IV, Gregório de Nazianzus, dizia: como a ressurreição, o céu e a terra se abraçam. Eu gosto de terminar sempre com um dos tempos atuais, Dom Henrique Soares, que dizia: se Cristo vive, então nada está perdido. E às vezes a gente pensa: minha vida está perdida, porque isso já passou. Se Cristo vive, nada está perdido. A ressurreição não foi um evento distante, mas ela é uma força que entra no coração do cristão, que transforma a tristeza em coragem, a morte em vida e o medo em confiança. Amados irmãos e irmãs, hoje, celebrando a Páscoa, podemos sintetizar dizendo que a Páscoa é o sepulcro vazio das nossas desesperanças, a luz nova para as nossas noites, o recomeço para a nossa história, a força para levantar do chão, a certeza de que Deus está vivo e presente. Alegremos, portanto, Cristo ressuscitou, não apenas para si, mas para nós. A ressurreição é a âncora da alma fiel. Não tenhamos medo. Cristo vive, e porque Ele vive, nós também viveremos. E porque Ele venceu, nós também somos vencedores. Louvado seja nosso Senhor Jesus.